E já estamos de volta depois deste curtíssimo intervalo. Depois de termos acompanhado a brilhante intervenção dos nossos artistas neste grande projeto Brilhar Somos Angola, agora convido-lhes a acompanhar um vídeo sobre a antropologia do dinheiro. Acompanhe a seguir. Uma incursão na história e antropologia do dinheiro antes e depois da presença colonial. A moeda e o seu valor objetivo e subjetivo. Formas, tipo de acronias e sincronias no poder econômico dos povos africanos da SADC. Quando se fala da antropologia do dinheiro, deve-se ter em conta que estamos a abordar antes sobre a antropologia econômica, pois as finanças, sinônimo de dinheiro, não são a economia em si. Ela é apenas uma pequena parte desta atividade humana. A antropologia social e cultural tem a economia como um dos setores da cultura, ou seja, a expressão cultural por via das atividades de subsistência das famílias, das comunidades, dos povos, das civilizações. O que se pode dizer é que a atividade econômica, como a política, religiosa e artística, é social, ou tem aspectos sociais ou culturais. Afinal, a atividade econômica não envolve apenas as relações do homem com a natureza, mas igualmente e sobretudo as relações do homem com os outros homens. Simplificando, a atividade econômica diz respeito aos homens na sua atividade de produção, distribuição e consumo de bens. E quando se fala da antropologia econômica, temos de nos ater em dois eixos importantes: o determinismo geográfico, a visão do mundo de cada povo. O que podemos encontrar de semelhante e diferente nestas células? Fazendo uma análise formal e conceptual genericamente numa primeira fase, com a introdução da moeda alienígena em África, podemos destacar a representação exacerbada etnocêntrica das figuras poder colonial europeu, dando destaque aos seus heróis, tanto no rand sul-africano, no escudo português e do franco-belga, com a diferença de que no rand e no franco-belga se exibia a flora e a fauna africana como elevação da coisa imóvel africana, além das várias obras infraestruturais desencadeadas pelos mesmos nas colónias. Zamba, o elefante, a pantera, o leão e também o carneiro, no caso da África do Sul racista, aparecem nas notas. Com o eclodir das independências africanas, o escudo é substituído pelo metical em Moçambique, o franco-belga substituído pelo Zaire, agora infelizmente novamente franco, do francês, livre, porém não traz consigo a tal liberdade económica real que se quer em África e numa das regiões mais ricas do globo. O rand permaneceu rand, porém agora com outra roupagem. Vemos no dinheiro destes três países a figurar a efígie dos líderes ou pais das independências daqueles países africanos, como elevação do Antropos africanos, com a exaltação de Samora Machel, Mobutu Sese Seko, Nelson Mandela. Vemos também escrita e figurada nas notas cenas da Revolução Africana, e estas figuras de proa a demonstrar o valor do homem africano, a sua história e identidade cultural. O que mais ressalta também é que nos meticais vemos a representação de alguns extratos da escultura Maconte e pinturas do grande mestre moçambicano Malangatana, exaltando as humanidades locais, mostrando que a genialidade e criatividade montica é também uma grande riqueza. Na moeda Zaire, vemos com destaque a exaltação do soberano Nsamba Mbolongongo, do antigo Congo, um líder político que se destacou pela sua grande ação naquela região, para além da representação das culturas africanas, como o apoio da cabeça da civilização Luba Shankandi na nota de 100 francos congolês democrático, um Akiche Moanapo do povo Mpende na nota de 10 cêntimos retratado por bailarinos Pende.
Hoje vivemos num mundo de muita agressividade, vamos assim dizer, do ponto de vista daquilo que se chama de mundialização. E já muitos dos nossos grandes teóricos e não só cientistas na área cultural africana, das ciências sociais, como por exemplo o professor Valentim Mundimbe, chamava a atenção sobre isso, e mesmo até o professor Dumbi Fakoli, no seu livro Maat, nas suas grandes conferências e entrevistas, tem chamado muita atenção a isso. Cada povo, ele é dominado pela sua visão de mundo. A visão de mundo, aquilo que os alemães chamam de Weltanschauung. Weltanschauung, eles chamam visão de mundo. É o Weltanschauung que fez com que a Alemanha continuasse, mesmo depois da derrota da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha hoje é um fato indiscutível, é a maior potência da Europa, não é? E é a terceira ou a quarta maior potência no mundo. Por quê? Por causa da visão de mundo que os próprios alemães têm. E os alemães, por exemplo, são fortes por causa da sua cultura, que é uma cultura bavariana, a cultura da Baviera, as suas marcas, não é? Hoje, quando nós, por exemplo, vemos um carro, por exemplo, BMW, nós sabemos que é a marca da Baviera, de onde vêm os reis da Alemanha, de onde vem a filosofia alemã, de onde vem o conhecimento da própria Alemanha, de onde eles dizem que o próprio Deus falou com eles, onde eles dizem que Odin falou com eles ali na Baviera. Muito bem. Todos os povos têm que ter essa visão de mundo. Essa visão de mundo, como dizia o professor Dumbi Fakoli, ela se desenvolve em 3 aspectos, a visão do mundo. Primeiro, na língua. Segundo, no nome. Terceiro, na tradição. Todos os povos têm que ter esses 3 aspectos: língua, nome e tradição. A primeira armadilha que os africanos tiveram é chamar as coisas que eles sabiam pelos seus nomes, nas suas línguas, por outros nomes, começando pelos nossos próprios nomes. Que é isso, Felipe Vidal? Aonde? Desde quando? Como? Nunca nenhum português vai aceitar se chamar Kitushi, Ndombele, Nzambi. Não existe isso. Para eles, não pode existir, não é? Por isso é que nós temos Portos Cales. Por que é Portos Cales? Por que, por exemplo, é Vitória de Guimarães? Será que antropologicamente nós sabemos isso? Estudamos isso? Eles, os portugueses, sabem. E se houver um português ali a nos ouvir, ele poderá nos dar testemunho disso. Essa é a primeira questão, os nomes. Nós começamos a chamar as coisas por outros nomes. E quando uma coisa não existe na nossa língua, ela não existe mesmo. Tal como o pendrive. Pendrive em que o mundo não existe. É resultado da tecnologia, não é? Asiática e a tecnologia americana para um determinado produto. Mas nós nunca vamos ver, por exemplo, ginsombe em inglês, porque não tem ginsombe na Inglaterra. Essa é a questão. Na questão do dinheiro é a mesma coisa. Nós devíamos chamar o dinheiro pelo nosso próprio nome. Esta gravidade da chamada mundialização faz com que os africanos, na pretensa tentativa de pensarem que, estando muito ao lado dos outros, vão desenvolver, nós estamos a perder este veículo cultural profundo. E este veículo cultural profundo começa primeiro com a língua. A língua é a chave para o desenvolvimento de qualquer povo. Os árabes se sobrepuseram, por exemplo, na indústria do petróleo por causa da sua língua, não é por causa do produto que eles têm. E enquanto a nossa língua não tiver um valor metropolitano, como diz o professor Cheikh Anta Diop, nós não vamos ter um referencial alto na moeda. Daí o erro, por exemplo, que o Congo Democrático voltou a cometer. Mobutu cometeu muitos erros, é verdade, mas também fez boas coisas. Uma delas foi chamar a sua moeda de Nzadi, ou de Zaire. Hoje, depois de Mobutu, como se lhe fez dele o monstro supremo, não é? De toda a monstrualidade, hoje a moeda do Congo voltou a ser franco. Franco, o que é franco? O que é uma franquia? De onde é que vêm os reis francos na Europa? Isso é uma questão da antropologia profunda. O dinheiro do Congo devia continuar a ser Nzadi,
tal como o nosso dinheiro é Kwanza com capa e não Kwanza com C, como alguns queriam dizer, porque nós precisamos de dizer que as línguas não é a escrita, a língua é o som. O som aqui é que é o código de mensagem. Então, nós perdemos tudo isso, esses referenciais culturais na própria moeda e até na própria estampagem da própria moeda, não é? Vamos ver uma outra questão cultural. Nós vamos encontrar na moeda, eu penso que na moeda de 10, na moeda facial de 10 francos congoleses atuais, nós encontramos um apoio de cabeça luba, não é? Esse apoio de cabeça luba é uma escultura em que nós encontramos um casal, não é, virado um para o outro e com as mãos dadas, que é símbolo para nós que é do matrimônio, mas não do matrimônio de um indivíduo só, de dois indivíduos só, mas o matrimônio de dois clãs, porque aqui quem casa é o clã. E para nós esse apoio de cabeça luba, não é? Era um apoio de cabeça do próprio rei Luba, por exemplo, do rei Shamba Mbolongongo, onde ele está na nota de 10, de 10 francos. Mas onde é que está esse objeto? Esse objeto está no Congo. Esse objeto não está no Congo. Esse objeto, esta escultura, não é? Ele está no Museu da Paix, em França, a milhões e milhões de euros, porque as pessoas vão visitar o museu para poder ver este objeto. Então, como é que nós temos um objeto que é nosso referencial cultural na nossa moeda e está a gerar dinheiro num outro país, numa moeda com outro nome, com uma outra visão do mundo? Então, a questão aqui é a língua. Se nós não dermos valor à nossa própria língua, e este valor à língua nós temos que dar um valor primeiro constitucional, porque as nossas línguas, dentro da nossa Constituição, e eu falo particularmente de Angola, é o mesmo que acontece em Moçambique, é o mesmo que acontece, por exemplo, no Congo, tem as línguas coloniais como línguas oficiais e as outras línguas nossas como línguas nacionais, não é? Ou ainda vem nas constituições outras línguas. Não pode ser, não deve ser. Vamos ter essa potencialidade cultural na própria moeda, porque a moeda é uma questão de soberania, a moeda é uma questão de espiritualidade, a moeda é uma questão de riqueza espiritual. Por isso é que nós temos, por exemplo, agora o Madiba no Rande, por exemplo. Porque antes, por que um homem sul-africano não vinha na moeda? Porque Madiba mostra o levantar da cabeça da antropologia do próprio homem sul-africano, do homem daquela religião, do valor do homo nacionalicus africanos, como diz o professor Alexandre de Sengamoko, não é? É isso que é preciso pôr em conta. Pois bem, posto isto, está patente o valor cultural dos povos que, na verdade, podem transformar esta economia em finanças. A questão é que os povos da nossa região continuam a viver uma pobreza forçada sobre uma riqueza escondida. Ora, a questão agora é saber por que razão os povos, e vamos aqui tirar um exemplo de 3 países da nossa região SADC, estamos a falar nomeadamente de Moçambique, no Índico, a República Democrática do Congo, aqui mais para cima, e a África do Sul, que faz a confluência entre o Índico e o Atlântico. Ora, estamos a falar desses 3 países, vamos saber por que razão então é que esta riqueza não é transformada a favor do bem-estar das famílias. Para isso, vamos ter a seguir o empresário cultural Irundino Garcia, que nos vai justamente fazer uma análise sobre por que razão há a pobreza nesta região e por que razão os governos desta região pouco investem na transformação das vidas das famílias dos nossos povos.
Primeiro, eu acho que é importante que se faça uma gestão digna do Estado, onde estes artistas são o brotar natural da ansiedade das populações. Portanto, isto para nós é fundamental e tem que ser exatamente a primeira ação. Depois, é importante que essa gestão incentive a valorização da história local, o poder local, produtos locais e que viabilize a sua distribuição nas redes comerciais nacionais. É preciso também regular os princípios das publicidades. A publicidade dos produtos culturais nacionais e a monitorização dos produtos comerciais em função ao respeito e dignidade do Estado Cultural de Angola. É preciso estabelecer políticas de corporações culturais que funcionem como empresas culturais financiadas para o sustento e o retorno da produção cultural. O artista é rico, naturalmente. As políticas têm de estar ao nível de poder extrair esta riqueza dos artistas para o bem da vida destes artistas e do país em geral. Existe uma recomendação da União Africana sobre o reimaginar a África, os laços que nos unem. Esta recomendação foi adotada pela SADC e somos felizes, temos que nos sentir assim, porque foi endossada culturalmente a um projeto que nasce em Angola, o projeto IMOS, da Aqua África Produções. E se nos unirmos através do IMOS, por exemplo, na base da recomendação da União Africana e explorarmos os laços que nos unem, sem dúvida que a cultura vai consolidar a verdadeira integração regional, facilitando assim todas as outras frentes. Porque é mais fácil convivermos quando encontramos semelhanças e traços comuns. Daí a importância da integração cultural para uma sólida integração económica e social. Eu acho que com base nisso devemos começar pela cultura, tirar maior rentabilidade até do projeto IMOS, que é um projeto que já está em curso. We are building now, we are part of the foundation. So we are here to build and it feels good to be here. Imosh. Hi everyone. Hi. I just want to thank you to come here again and say thank you so much, Tony Bush. To do what you have done for us. I know that is difficult. Yeah, last year was complicated, but you did everything to put us together as a family. So thank you so much. I'm going to say thank you for the opportunity to be here with you again, and it's lovely seeing each and every one of you. I'm looking forward to what will come out of this meeting. And I see greatness. Thank you. To say thank you to Nutenda in my language. There's so much that has been happening, and also I'm also talking about Imoshi. There are people that I've met also, and I think we can actually use this platform to advance a lot of things. So thank you for bringing us back here, and it means when I go back again and start talking to the people that I've been talking to, it'll be saying those things that we're talking to are coming alive again. There's dancers who want to use this platform. There are filmmakers who also want to use this Imoshi platform to make sure they distribute their films in the SADC region. So I'm looking forward to this meeting and going back again to tell those people that it's really happening now. So thank you very much. Thank you so much. I wasn't part of last year's workshop. And there was a lot to feel hopeless about, but there was one thing that that kept me going, and that was the spirit of Imoshi, understanding the concept, and the persistence that my brother Tony was going on. That kept me believing that this is a dream that is going to come true, and it has come true. Thank you so much, Ziko Mokwambiri from Malawi. Walking and talking in faith, we've come along, sharing heart.
dreams, we've come this far. Knowing that if we believe, all things are possible. We know we've come this far by faith. Knowing that if we believe, all things are possible. We know we've come this far by faith. One love, one spirit, we're still together, we're still the same. One love, one spirit, we're still together, we're still the same. Walking and talking in love, we've come along. Sharing hopes and dreams, we've come this far. Knowing that through Jesus Christ all things are possible. We believe we've come this far by faith. Knowing that through Jesus Christ all things are possible. We know we've come this far by faith. One love, one spirit, we're still together, we're still the same. One love, one spirit, we're still together, we're still the same. One love, one heart, let's get together in unity. One love, one nation, give thanks and praise to the Lord and live in harmony. One love, one spirit, we're still together, we're still the same, we're still the same. Malawi, one nation, there's no northerner, one spirit, no southerner, we're still together, we're still the same. Malawi, ndiziko limoti, alibe wakumoto, alibe wakumwera, ife amodzi, we're still the same. One love, one spirit, we are one, we're still together, we're still the same, we're still the same. We are one nation, walking and talking in faith, we've come along. Sharing hopes and dreams, we've come this far. Knowing that if we believe, all things are possible. We know we've come this far by faith. Knowing that if we believe, all things are possible. We know we've come this far by faith. O projeto Brilhar, que tem como slogan Somos Angola, vem dar uma resposta cultural interna na recomendação da União Africana. Ao congregar várias vozes e outras manifestações antropológicas da nossa ancestralidade Angola, numa musicalidade, vamos lá, de unidade nacional, onde as línguas, instrumentos musicais locais e expressões corporais buscam laços comuns para harmonizar as nossas vivências. Este resultado que os artistas de Angola conseguiram neste magnífico projeto Brilhar vai em tempo oportuno formalizar uma parceria com o IMOSH SADC Reality Show para que se leve esta produção Brilhar no modelo a ser produzido em cada país da SADC dentro de cada contexto, como é óbvio, não é? E se funcionar como nós pretendemos, então iremos juntos organizar um mega momento, algures da região, com todos os brilhantes artistas da SADC. Esta é uma das grandes contribuições do projeto Brilhar para a fortificação dos laços e a iniciação
das indústrias culturais criativas que muito se espera em Angola, nos PALOP e na SADC em particular. Pois é, muito obrigado ao Irundino Garcia, o empresário cultural, o coordenador do projeto Brilhar Somos Angola. Mantenha o pensamento positivo, você pode ser a força transformadora da sua família. Então, não deixe de acompanhar a próxima edição de Wes Angola e Moshi. Até o próximo sábado. Imush.